Paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, estamos na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, hoje capítulos 2, 3 e 4. Vamos à leitura? A impenitência dos judeus, a justiça de Deus. Portanto, é inexcusável ou indisculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro? Pois tu que julgas faz o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras a ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Perceba que todas as vezes a palavra iniquidade ela vem, ou seja, consciente e continuado, sabe que é pecado e continua errando. Verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Repito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei são os justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são sem lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações e testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Ou seja, Paulo está pontuando aqui que todos aqueles que fizerem o bem, que se converterem, que abandonarem as velhas práticas e passarem a seguir o Evangelho, passarem a seguir Cristo, passarem a andar em novidade de vida, certamente serão perdoados, certamente alcançarão a salvação. Mas aqueles que continuarem nas velhas práticas, mesmo em oculto, mesmo no secreto, fatalmente serão julgados e condenados pelo Senhor. Porque a palavra de Deus é bem clara, e onde ele leu aqui eu fiz questão de repetir no verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Segue agora a leitura. Verso 17, subtítulo: Os judeus são inexcusáveis ou indesculpáveis à verdadeira circuncisão. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, ou seja, tolos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, e furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abomina aos ídolos, cometes sacrilégio? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, de proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão
que por natureza é sempre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra é circuncisão e transgressor da lei? Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é o judeu o que é no interior, e a circuncisão é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Perceba aqui que ele está falando sobre a hipocrisia. Quando fala da circuncisão, lembrando aqui que era lá, cortava a pele do prepúcio, do órgão genital masculino, do primeiro filho primogênito, né? Primogênito, primeiro filho, ao 8º dia, sempre, inclusive até o próprio Jesus ele foi circuncidado. Então perceba que toda a lei ela foi ali, ela tinha que ser respeitada. Só que é como eu falei lá que deu o exemplo do sabro, da carne de porco, do café. Você observa um ponto e os outros tantos. E aí ele diz, ó, falavam que não era para furtar e furtava. Falava que não devia adulterar e adulterava. Falava que não devia desonrar e desonrava. Então, eles falavam, mas eles não faziam. Eles ensinavam, mas eles não cumpriam. Aquele dito popular, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E Paulo está refutando isso porque eles queriam insistir que nós, os gentios, tínhamos que fazer a circuncisão, guardar o sábado e seguir todos os ritos da lei. E é por isso que ele fala aqui sobre a lei e sobre a circuncisão. Mas aí, o ponto final aqui que eu acho interessante é no versículo de número 29. Mas é judeu o que é interior, ou seja, dentro, que realmente tem ali aquele sentimento, que realmente guarda os preceitos de acordo ali com o padrão do que ele foi ensinado, com a cultura. E hoje Cristo veio para alcançar nós todos. E ele fala, ó, e circuncisão é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então o que ele estava dizendo? Que, eu vou dar um exemplo clássico, que vale, você pôr um exemplo assim, para você entender a nossa linguagem. Que vale, por exemplo, vou falar pelo homem, então o homem está de terno, está de gravata, a mulher está de vestidão lá embaixo, tal tipo, né? Se veste com modéstia, se maquia com prudência, nada que chame muita atenção. O homem ali, né, com prudência também, mas por dentro, no coração, nos pensamentos, só Deus na causa. Era isso que Paulo estava falando aqui. Então a lei, ela era muito mais exterior do que no interior. E de repente aí você encontra uma pessoa, vamos colocar no estilo aí, no estilão mais largadão, né? No estilão aí mais hip hop, mais skatista, com a calça largada, a camisa por fora, né? Todo estiloso ali e tal, o cabelo meio diferentão, mas o coração o temor a Deus, no coração a reverência, a fé, no espírito, adorando a Deus. Entende isso? Era mais ou menos isso que Paulo estava dizendo, para você ter um entendimento melhor aqui, uma melhor compreensão, tá bom? Capítulo de número 3. O privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo a ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? Façamos males que venham bens? A condenação desse é justa. Todos os homens estão debaixo do pecado, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de serpentes, de cobras, de víboras, de áspide.
e está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A justificação pela fé em Cristo Jesus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância ou a vaidade? E excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus dos judeus e não também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Estabelecemos a lei. Isso mesmo, capítulo 4. Abraão foi justificado pela fé. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E Abraão é chamado de pai na fé e amigo de Deus. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquela justiça ao ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem a obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como a justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça de fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisaduras daquela fé e do nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feito pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei são herdeiros, logo e a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme por toda a posteridade, e não somente o que é da lei, mas também o que é da fé, de Abraão, o qual é pai de todos nós. Verso 17 do capítulo 4. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica dos mortos e chama as coisas que não são como já se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência, e não enfraqueceu na fé,
e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase de 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que ele, quem tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso mesmo lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele, está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que todos os mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para justificação. Que coisa gloriosa! Em suma aqui para você entender circuncisão e incircuncisão, que parece um pouco confuso, é o que a Bíblia fala através do mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos que estão em Éfeso. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é através das minhas boas obras que eu vou conseguir alcançar a salvação. Não é através da obra da caridade que eu vou conseguir escrever o meu nome no livro da vida, não. A salvação, ela não vem pelas obras, ela é dom de Deus. Vamos lá, só para não ficar dúvida, nenhum tipo, fazer essa conexão aqui, ó, em Efésios aqui, para você possa entender bem bonito aqui, ó, capítulo 2 de Efésios, versículo de número 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso que Paulo está explicando. Porque os judeus tinham os rituais, ali se justificavam pelas obras. Você não viu lá a oração do judeu que nós vimos lá em Lucas? Oh, não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos, trago a oferta. Então eles se justificavam a si mesmo. E a Bíblia vai dizer o quê? Que todo aquele que ele se exalta, Deus abate, mas aquele que se humilha, Deus exalta. Então perceba que está falando aqui que é pela fé. Isso quer dizer então que os judeus que guardam, que conservam a lei, não vai ser salvo, não será salvo? Não, não é nada disso. O que ele está querendo dizer é assim, você guarda a lei, você faz parte da lei, é do rito, né? Os judeus messiânicos, por exemplo, que creem no Messias como o Salvador ungido, o Nazareno, filho de Deus, o Mashiach, eles ainda guardam os preceitos, os ritos mosaicos, o bar mitzvah, que são os filhos da lei, né, as filhas da lei, que observam a lei, e só que eles não condenam nós, gentios, que não observamos. É isso que Paulo está dizendo aqui, que a mentalidade precisa ser aberta. E trazendo para nós, pastor Romo, como é que você aplica isso? De uma maneira bem simples e clara. Fecho a Bíblia e trago a aplicação de uma maneira bem simples. Ou seja, não é só a igreja tradicional. Vou dar nomes agora. Não é só a Assembleia, não é só a Deus de Amor, não é só a Brasil para Cristo, não é só a Quadrangular, não é só a Congregação Cristã no Brasil. Ou seja, nós temos muitas igrejas aí, como nós estamos vendo assim, tipo Onda Dura, Bola de Neve, novos movimentos aí, Renascer em Cristo, já é uma igreja também veterana, mas assim, um pouco mais liberal, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não são as vestes, não é só o fato da tradição que vai aproximar você de Cristo. Por exemplo, eu lembro nos anos 90, quando a Bola de Neve surgiu, uma prancha de surf virada ao contrário, aquilo para os tradicionais, aquilo para os cristãos ali mais raiz, mais antigo, era o cúmulo do absurdo. E quantas vidas e quantas almas foram, têm sido e serão alcançadas através desse ministério. É isso que Paulo estava dizendo, e é isso que nós precisamos ter, esse entendimento, abrir os nossos olhos da fé, o nosso entendimento, a nossa compreensão, que Deus atua de diversas formas e de diversas maneiras, contanto, aqui eu faço uma ressalva e concluo, contanto que a palavra seja anunciada, seja a mesma, que essas igrejas creiam na manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Era isso que Paulo estava querendo dizer. Essa foi a leitura de hoje. Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo. Vamos firmes e fortes, porque tem muita coisa boa pela frente em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Então, hoje eu vou pedir para você escrever lá embaixo assim, ó. É pela fé. Consegue? É pela fé. Deus abençoe.